E a gente continua falando, né, desse abafado e desse mormaço, porque a gente foi conversar com o médico sobre os cuidados em que as pessoas precisam ter, especialmente com crianças e idosos devido à desidratação. Acompanhe aí. Moab, com todo esse calorão, é preciso estar atento, né, aos cuidados com a saúde, principalmente em relação à desidratação. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o clínico geral Marcos Vilander. Marcos, boa tarde. Como é que a gente pode evitar, por exemplo, problemas de saúde nessa época do ano, como, por exemplo, a desidratação? Boa tarde, Bárbara. A dica mais importante é: aumente a sua ingesta de líquidos, aumente a ingesta hídrica. Então, se você não tem o hábito de beber líquidos, você tem que construir ao longo do seu dia momentos que você possa parar para beber líquidos. Isso não leva mais do que 15 segundos, parar, encher um copinho de água e aumentar a sua ingesta hídrica. No caso de crianças e idosos, é preciso estar mais atento à hidratação nesse tipo de pessoas com essa faixa etária? Com certeza. Crianças e idosos é uma faixa etária de risco, porque eles normalmente precisam de cuidadores. Então, a criança espontaneamente pode não pedir líquido. Como alguns idosos que não têm a sua autonomia de um adulto saudável, eles também precisam de alguns cuidadores e muitas vezes eles perdem a capacidade de pedir os líquidos. Então, se você cuida de crianças, mãe, pai, cuidadores, avô, avó, ou você cuida de pessoas idosas que também já não têm um certo grau de autonomia, é importante que vocês ofereçam mais líquidos a eles nesse período de grande calor. Existe o mito de que o idoso ele bebe menos água. Você estava me explicando aqui antes da gente gravar a entrevista que não é bem assim, né? Verdade. O idoso saudável, ele bebe água como um adulto saudável. Agora, aqueles que perderam um pouco a sua autonomia, que precisam de um cuidador, esse é possível que precise de um reforço, que o cuidador esteja mais atento, que tenha mais cuidado. E essas duas faixas etárias preocupam mais porque a desidratação normalmente é mais rigorosa nesses pacientes. Acontece mais rápido, porque eles têm poucas reservas, e mais aprofundadamente. Então, os efeitos da desidratação são mais importantes nesses grupos etários e nesses pacientes que têm doença do que nos adultos saudáveis. E quais são os efeitos, né, para a saúde de uma desidratação e como a gente pode identificar que está desidratado? Então, primeira coisa, como identificar a desidratação? Você percebe boca seca, olho seco, olho fundo, pele seca, desidratada, urina muito concentrada ou pouca urina. Sintomas mais graves, você começa a perceber fadiga, cansaço, tontura. Esses são sinais de desidratação. Se você tem sintomas como olho seco, boca seca, muita sede, o que você pode fazer é aumentar a sua ingesta hídrica em casa mesmo. Pode ser com água, com sucos, com chás, até com refrigerantes, apesar de não ser o alimento mais saudável. E se você tem tontura, muito pouca urina, esse perfil de paciente já precisa procurar um setor, uma unidade de saúde ou o médico que cuida de você para que ele possa avaliar e fazer as recomendações adequadas. Para quem não é muito fã de água, porque por incrível que pareça, tem gente que não gosta muito de se hidratar. O que essa pessoa pode fazer para não desidratar nesse período de tanto calor que está fazendo no Recife? É hábito, isso é verdade. Tem pessoas com mais hábito de beber líquido, pessoas com menos hábitos de beber líquido. Nessa época, a gente tem que readequar os nossos hábitos. Parar um minutinho no horário da manhã, um minutinho no horário da tarde, um minutinho no horário da noite para ingerir líquidos. E evitar esses períodos de maior calorão, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, quando o sol está muito quente, a temperatura está muito elevada e você pode transpirar mais e perder mais líquidos. Se você é atleta, corredor, faz exercício ou trabalha no sol, o ideal, se for possível, é que você prefira horários em que a temperatura está mais baixa, em que o ambiente está mais frio, principalmente no começo da manhã, no fim da tarde ou mesmo à noite. Que outros alimentos, além da água, podem ajudar a manter o corpo hidratado? Então, alimentos doces, de maneira geral, elas puxam água. Você tem vontade de beber líquidos quando você se alimenta de um alimento doce. A melancia, a manga, uma maçã doce, alimentos que... Ou mesmo um pequeno doce que você come, uma pequena cocada, um doce de leite, uma goiabada, uma colherzinha de mel, tradicional para as crianças gripadas, que a mãe, a avó sempre oferece um pouco de mel. A importância não é o doce em si, não é ele que vai lhe deixar melhor, mas como ele vai lhe requerer mais água, você vai desejar água depois de comer esses alimentos, é uma boa estratégia para você aumentar a sua ingesta hídrica. Rapaz, você acredita, não dá para acreditar, mas de fato existe. Há quem não goste muito de água. Marcílio, tem tomado água direitinho, que você vive transpirando muito. Tenho muita água, viu? Então pronto, a importância aí para se hidratar sempre
em qualquer período, em qualquer época, as dicas do médico. Agora né? tem que ser água, né? Tem que ser água. Tem gente que bebe outras coisas, mas... Tem um colega mesmo, Petrúcio, que ele gosta de tomar uma água que o passarinho não bebe. Né? Vai ter que tomar água. É água. Água é vida. Isso. Valeu, Marcílio. Até já, viu? Como é, Petrúcio? Não, mas não é por aí. É fake news. Não é por aí, não. Até já, viu, Marcílio? Até já. Manda uma aguinha.